Olá, eu sou o Luiz, esse é o canal Mão no Livro. Eu voltei hoje aqui. Algumas pessoas haviam me pedido para que eu fizesse a resenha de um livro que eu li no final do mês passado, que é O Exorcista. Então eu voltei, eu acho que talvez... Eu voltei também, não pelo pedido, mas porque eu tô acompanhando a série O Exorcista na Fox e tá muito legal. Eu tô gostando bastante, eu só tô acompanhando duas séries que eu não vejo muitas. É O Exorcista e American Horror Story, que tá bem legal também. Mas vamos lá, vamos falar o que eu achei desse livro. O filme, para mim, é o melhor filme de terror. Desde pequeno, assim, eu nunca assisti nada que me chocasse tanto quanto aquele filme. O livro foi lançado em 1971 e logo em seguida ele já foi adaptado para o cinema. Em 73, em 76 ele já estava aqui no Brasil. Minha mãe chegou a assistir. Nos Estados Unidos deu fanfuá, as pessoas desmaiavam, passavam mal. Tinha ambulância na porta de algumas sessões. O filme foi bem chocante. Apesar que tinham poucos recursos tecnológicos assim para fazer efeitos especiais, mas o diretor se deu muito bem, assim, ele usou uns recursos, vários ar condicionado assim nas salas para deixar muito frio. Hoje qualquer sistema, sei lá, não entendo muito de efeitos especiais, mas consegue fazer o que ele fez naquela época, puxar a atriz. E envolve todo um mistério, que o filme sumiu, a estátua, enfim. É um fuá em cima desse filme. Mas vamos falar sobre o livro, né? O livro ele começa, na verdade, a partir do momento que a gente conhece um padre que está no Iraque. Esse padre está fazendo uma escavação, porque ele faz algumas pesquisas, e ele acaba se defrontando com uma estátua de um demônio chamado Pazuzu. Esse demônio Pazuzu é um demônio conhecido da cultura da região do Oriente Médio. Tem algumas características físicas, né, como ele é um demônio, mas ele é um demônio alado, ele tem escamas na pele, ele tem um falo, tem algumas características. Algumas pessoas usam ele como amuleto por conta de uma outra deusa, e ele se depara com essa história. Ao mesmo tempo dá um break assim na narrativa e volta para ali em Georgetown, nos Estados Unidos, onde a gente conhece a Chris McNeil, que é uma atriz. Ela está fazendo um filme morando lá em Georgetown, digamos assim, temporariamente, né, durante as filmagens do filme. A Chris, que é a Regan, que é a filha dela, uma menininha de 12 anos, tranquila, bonitinha, bem 12 anos, mas anos 70, que as de hoje, 12 anos, o negócio tá difícil. Bem 12 anos, anos 70, não é? Aquela idade que cabia a ela de fato. Ela mora também com uma secretária que funciona meio que uma professora ou babá da menina em alguns momentos, e dois empregados, um casal de empregados na casa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, e só que de repente a menina começa a ter alguns comportamentos estranhos. Ela começa a ouvir barulhos, a mãe também ouve. No começo ela declina, não é nada disso, não é nada demais. Ela é agnóstica, a Chris, ou ateia. E então ela não acredita em nada do sobrenatural. Tanto que ela não se choca com a filha, que encontrou na casa um tabuleiro Ouija, e ela não se importa que ela brinque com aquilo, que converse com o capitão, que com ela fala, com quem a menina fala, mas ela também começa a perceber algumas coisas estranhas na casa, assim, alguns barulhos. Ela acha que é rato, ela pede pro empregado e vê o que está acontecendo, e ele fala, olha, não tem ratos. Ela desconfia, ela sobe, e acontece algo meio que estranho com ela também. Assim, dá para falar sobre esse filme fazendo spoiler? Porque eu não vou fazer, mas é um filme muito batido, todo mundo conhece esse filme. Acho que não há ninguém, eu não conheço, nunca ouvi falar de alguém que nunca ouviu falar, assim, do filme Exorcista, que é uma menina de 12 anos possuída pelo demônio. Principalmente aquela cena, eu acho a pior cena do livro e do filme, e vou dizer por quê, que é a masturbação com o crucifixo, não é? Aquilo é muito terrível. Mas enfim, vamos dar seguimento aí ao que eu achei. A gente também vai conhecer o Padre Carras. O Padre Carras é um padre jesuíta. Ele também é psiquiatra. Ele é jesuíta que se formou psiquiatra justamente para cuidar de outros padres, de outros jesuítas que podem estar em conflito existencial com a escolha da profissão, do ofício. E
Ele tem uma relação com a mãe, assim, difícil, porque ele cuida dos outros, mas meio que negligencia a mãe mora no subúrbio, ele não tem muita grana, jesuíta não tem que ter grana, não é? Ele é boxeador também, ele desconta muito da raiva dele no boxe. Aí a gente já conhece esses personagens, no livro dá segmento, as coisas estranhas acontecem, a menina começa a ter comportamento bizarro, começa a falar muito palavrão, coisas extremamente obscenas, violentas, e ela passa por diversos médicos, mas dezenas de médicos, formam uma banca assim, para tentar ajudar a mãe, e até um dia que a mãe se irrita e volta com a menina para casa e acaba procurando a ajuda do padre, né? No final das contas, assim, quem vai ajudar isso é batido. Quem vai ajudar o padre a fazer o exorcismo? O padre Carras é o padre Mehin, que veio lá do Iraque. Parece meio que um reencontro entre os dois. Mas eu acho que o que é legal do filme, do livro, é assim... Ele vai dando algumas pistas de uma espécie de uma narrativa paralela, como se tudo aquilo fosse uma farsa. Ou que outras pessoas estejam envolvidas com aquela farsa ou não. Entendeu? Uma hora surge uma igreja do lado da onde ela mora é profanada, e aí cai uma suspeita em cima da menina por conta de um bilhete e tal. Aí é evitar dar spoiler, porque no livro fica mais legal ler, que não é tão abordado no filme, tá? Que mais, assim, o comportamento desse casal, tem um comportamento meio estranho às vezes, a Chris começa meio que desconfiar deles, tem um investigador que tá atrás disso, principalmente por causa da morte de um dos amigos da Chris, que é o diretor. Ela recebe um chamado, assim, essa atriz, para um convite para ser diretora de um filme, ela tem que recusar, porque a filha dela tá muito mal. Enfim, todo mundo sabe, a menina vai sofrer um exorcismo, vai acontecer, blá blá blá, e ela sobrevive, porque essa cena também acho que eu não fiz spoiler não, gente. Se eu fiz, vocês me desculpam, mas a menina sobrevive no final, tá? Nunca mais eu faço isso. Enfim, vamos falar agora sobre o livro em si. As minhas impressões sobre ele. É um livro extremamente violento, não fisicamente, aquelas coisas, a menina levitando, jogar pra lá e pra cá. Eu acho que isso não é nem de longe perto do diálogo travado entre o demônio e o padre, o demônio e a mãe. Você imaginar que trata-se de um demônio que quer atingir a Igreja Católica, e todo mundo que é católico ou não sabe da Santíssima Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Um dos símbolos máximos da Igreja Católica é a cruz, e o demônio usa a menina de 12 anos para se masturbar com o objeto da cruz, mandando a mãe dela fazer sexo oral nela depois. Olha, esses diálogos assim são muito, muito tensos. Os diálogos do demônio com o padre também são terríveis. Foi um livro que me deu bastante angústia, me deixou muito tenso, eu tive pesadelo até. E ele está sendo assim um mote para essa série O Exorcista que está passando agora. E aí eu vou fazer, esse é um spoilerzinho, tá? Quem não quiser ouvir, pula uns 30 segundos. Mas a menina que está sendo possuída na série O Exorcista, a mãe dela tem uma pena vermelha na Bíblia. Pá! Se liga. Eu tô gostando muito da série. A série tá muito boa, é muito maior, é uma mega produção, envolve outros conflitos e tal, mas a série tá bem legal. Eu recomendo pra assistir. Eu não vejo muitas séries, não. Mas vejam aliás, leiam O Exorcista. Eu gostei bastante. Se o demônio existisse, eu acho que a forma para afrontar de fato, porque eles são anjos caídos, né? São anjos caídos. Então, eles foram anjos em algum momento. Então, para afrontar o pai, utilizar uma menina de 12 anos, não é? Pura, ingênua, e o sexo também, acho que muita questão do sexo. Tudo que é palavrão, não sei se vocês já perceberam, ou está relacionado a sexo ou a fluidos corporais. Pode reparar. Eu vou falar uns 4 para não ficar com muito. Pode você imaginar puta que pariu, merda, bosta, vai se fuder também, né? É tudo sexo ou fluidos corporais que a gente não gosta de tê-los. Então,
é incrível como esse autor fez isso de deixar... Eu, sinceramente, depois de ler o livro, aquilo é o que menos importa, se ela faz barulho, se ela urra como um animal. Isso pra mim foi o de menos, assim, depois que eu li o livro. Eu acho que os diálogos foram muito mais tensos, assim. O conflito do padre em tentar justificar... Isso é uma coisa que eu não achei interessante no livro, assim. Eu faço mestrado na área da saúde, então ele dá algumas justificativas que na ciência prática isso não existe. Assim, a menina, ela levitou, ela está conseguindo ler a minha mente por causa de tal coisa. Não, ninguém lê a mente do outro. As pessoas leem, na verdade, aqueles cartomantes ou pessoas que têm a capacidade de identificar comportamentos em você. Eu falei alguma coisa, eu já disse isso, acho que você nunca sai de uma cartomante com previsão do futuro, você sai com ele determinado, porque você começa a fazer tudo aquilo para acontecer da maneira como aquela cartomante te falou. Então ela vai pegando algumas coisas, alguns pontos seus, você virou a cabeça para lá, virou a cabeça para cá. Ou seja, ele tentava explicar, porque essa era a função dele, até porque para a Igreja Católica admitir um exorcismo, assim como um milagre, ela só considera se passar por uma banca examinadora que comprove sobre todos os pontos de vista que a razão não pode explicar. A razão e a ciência não pode explicar aquele acontecimento. E aí poderia ser um milagre ou a justificativa para um exorcismo. E ele dá algumas justificativas no livro que eu acho que ele não se embasou cientificamente, não. Ele poderia ter pesquisado mais, porque... e deixado a trama mais interessante. Mas mesmo assim, é um livro que eu recomendo muito, eu gostei demais. Eu não sou habituado a ler livros de terror, então eu não sei se tem outro, quem puder me indicar, mas assim, eu quero um livro de terror à altura. Eu fico imaginando, assim, essas pessoas que... praticam exorcismos, assim, que a gente sabe de algumas igrejas que praticam no púlpito ali, na frente de todo mundo, né? Que palhaçada é aquilo, assim? Porque você observa e você não vê, você vê qualquer resposta científica básica confronta aquilo e você não corrobora aquela tese de que aquela pessoa está endemoniada. No caso desse exorcismo, em tese ele foi baseado numa história real. Acho que saiu uma edição agora que fala sobre isso, né? Foi um menino de 13 anos, a história foi baseada, tal. O menino deu algumas declarações, tal. Eu sou muito São Tomé. Então, o fato de ter sido baseado em fatos reais não me diz nada. Mas mesmo assim, é tenso. O bagulho é tenso. E aí fica aquela pergunta, será que a menina que era filha de pais divorciados, cuja mãe era uma atriz renomada, disposta a aceitar um papel como diretora, que ia tomar muito mais, um diretor fica muito mais tempo no set do que uma atriz, e essa filha não estaria chamando a atenção da pior forma possível, já que a mãe é agnóstica ou ateia, então ela precisava arrumar alguma coisa bem forte. Uma das suspeitas que podem surgir a respeito disso é um livro de bruxaria ou de uma espécie de livro sobre demônios que uma mulher deixa na casa e ele é encontrado debaixo da cama da Regan, e alguns sinais e sintomas que a menina apresenta estão nos livros. Algo de parte de religião foi passado pela secretária, sendo que a mãe nunca permitiu isso para ela. A secretária tem alguns comportamentos estranhos. Tem alguma conspiração aí. Quem leu, me dá uma ajuda. Eu tenho uma opinião formada, tá? Foi um exorcismo do capeta. Mas alguém que puder me ajudar, manda um aviso aí, beleza? Gente, obrigado por terem assistido até aqui. O vídeo ficou longo, eu sempre tento, eu falo pra carai. Então, um beijo pra vocês. Joinha sim, joinha não. Se inscreve no canal. Eu vejo vocês na semana que vem. Beijos.